Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão FRJ. Galera, vídeo de hoje pós-jogo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians 1, Vasco 0, galera. Que sofrimento, né? Parece que tá um sofrimento após o outro, cada jogo, né, galera? Mas graças a Deus conseguimos voltar a vencer depois de 2 meses pelo Campeonato Brasileiro. Ganhamos na Neoquímica Arena, né? O Diniz chega ao seu 6º jogo pelo Corinthians, 6º jogo sem sofrer gol, né, galera? 4 vitórias e 2 empates. E lembrando que um dos empates foi contra o Palmeiras com 2 jogadores a menos, né? Então o Corinthians constantemente está tendo um jogador expulso. Os caras parecem que entram pilhado, entram assim, sabe, sem cérebro. Inacreditável, mas graças a Deus conseguimos vencer, galera. Conseguimos sair dessa maldita zona de rebaixamento, né? Subimos para a 14ª posição, né? No momento aí com 15 pontos, tá? Ainda é uma posição ruim, né? Uma posição muito abaixo do que a gente deveria estar, né, galera? Até pelo investimento, pela folha salarial altíssima, né? Pelo tudo que o Corinthians gasta com jogadores, com elenco, com comissão técnica e tudo. Mas enfim, né? Graças a Deus ganhamos, demos uma respirada aí no campeonato. Próximo jogo contra o Mirassol, nós temos 2 suspensos, né, galera? O Carrijo e o Gustavo Henrique, tá? Mas enfim, vamos pro jogo de hoje, né? Vamos começar com a escalação, né, galera? O Diniz, ele acabou mesmo escalando o que a pessoa tava prevendo aí no pré-jogo, né? O que a gente trouxe aqui no canal. Realmente o Ranieri foi improvisado na lateral direita, aí o Vitinho jogou no ataque. E o Ranieri, que partida, cara. O Ranieri foi um leão, pra mim foi o craque do jogo. Apesar do Bidu ter feito gol, mas o Ranieri foi um leão no jogo de hoje. Realmente se mostrou um bom substituto pro Mateuzinho, né? Ranieri que assim, dá a vida mesmo no jogo, galera. Porque ele não tem de técnica, mas apesar que hoje deu chapéu, deu caneta, né? O cara se mostrou assim, surpreendente. A entrega que ele tem no jogo, assim, é algo absurdo, né, cara? Então vamos pra escalação, né, galera? O Cauê também. O Cauê foi um monstro no jogo de hoje. O Cauê no gol. Surpreendeu muito bem a ausência do Hugo Souza, né? Na lateral direita, Ranieri. Meio de zaga titular, né? Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Bidu, né? O craque também fez um gol hoje, golaço. No meio, Alan, André, Bidon e Garro. E na frente, Vitinho e Roberto, né? Muita gente criticou, galera, a presença do Vitinho, porque queria o Lingard, né? O Vitinho que, infelizmente, até hoje só fez um gol, né, se eu não me engano. Não ainda mostrou para que veio no Corinthians, né, galera? E hoje, ao meu ver, também foi um jogo abaixo do mesmo aí. Errando passe, sim, praticamente um a menos ali em campo, né? Então, galera, com 0 minuto de jogo, né? O cruzamento do Vasco passou perto para fora, já com menos de 1 minuto o Vasco já chegou. Mostrando que veio, causando perigo. 11 minutos, escanteio do Garro, cabeçada perigosa do Gustavo Henrique, defesa do goleiro do Vasco lá, Léo Jardim, né? Então uma defesa bem importante do goleiro lá, porque foi uma cabeçada perigosa do Gustavo Henrique. Aos 11 minutos, novamente outro cruzamento do Garro, né? Uma cabeçada do Gustavo Henrique para defesa, mais fácil no caso aí do goleiro do Vasco. Aos 17, chute errado do Vitinho para fora, uma das poucas participações do Vitinho no jogo. Aos 25, cruzamento do Vasco, cabeçada para fora. O Vasco ele teve muita finalização para fora, principalmente de chute fora da área, né? A gente vai perceber isso durante o decorrer dos lances aqui. Aos 25, cruzamento do Vasco, né? Uma cabeçada para fora. Aos 26, chute perigoso do Bidu de fora da área. Uma chance de especial do Corinthians. Aos 27, né? Um chute muito perigoso do Vitinho. Infelizmente também para fora. Aos 28, o cruzamento do Garro, cabeçada do Ranieri. Uma defesa do goleiro ali, né? Aos 28, Gustavo Henrique fez uma falta ali. Matou um contra-ataque do Vasco, levou o amarelo e foi suspenso pro próximo jogo contra o Mirassol, fora de casa. Aos 35, o David saiu sozinho, defesa do Cauê. Matheus Bidu deu condição ali, né? O David saiu sozinho com o Cauê, tentou encobrir o goleiro, mas ele fez uma defesa, né? Uma defesa importantíssima do Cauê. Aos 37, um passe do Garro, um gol do Bidu, né? Um passe de letra do Garro maravilhoso, cara. E o Bidu também fez um golaço de direita, né? Que não é a perna boa, então a Neoquímica veio abaixo, né? Explodiu de alegria, realmente tirou aquele sufoco que estava passando no jogo ali. 1-0 pro Corinthians. Aos 42, o chute do Vasco, defesa do Cauê. Mais uma defesa importante do Cauê. E aos 44, galera, cartão vermelho direto pro André, né? Deu uma entrada criminosa ali no Thiago Mendes. Uma tesoura, quase quebra a perna do cara ali, totalmente desnecessária. O André, o que ele tem de bom jogador, ele tem de pilhado, ele tem de querer brigar, ele tem de querer... Né? Mais uma expulsão pra conta do mesmo aí, né? Não sei se ele vai acabar perdendo moral com o Diniz aí, cara, porque é inadmissível no primeiro tempo o cara fazer uma atrocidade dessa e deixar o time com um a menos, né? Mas o Corinthians parece que se supera, né? Quando tá com o jogador a menos. E graças a Deus a gente conseguiu segurar a onda aí no segundo tempo, né, galera? Esse foi o último lance do primeiro tempo. O Corinthians voltou pro segundo tempo sem alterações. Né? O Diniz foi tentar resolver ali só na base da conversa o que tinha para ajustar ali pro segundo tempo, né? Aos 2 minutos, chute de longe do Robert Renan. Ótima defesa do Cauê. Então o Vasco já começou o segundo tempo em cima, buscando um empate. Uma defesaça do Cauê, que foi realmente um monstro no jogo de hoje também. Aos 3 minutos, chute do Vasco para fora. Foi uma sequência de chute do Vasco para fora, né, galera? Realmente eles estavam bem sem inspirações aí no jogo de hoje, para finalizações, né? Aos 4 minutos, chute fora da área do Vasco, passou perigosamente para fora. Aos 5 minutos, chute de fora do Vasco, defesa do Cauê, mais uma defesa do Cauê para conta aí. Aos 7, chute de fora do Vasco, defesa do Cauê. Então o Vasco fez uma sequência de finalizações aproveitando o seu homem a mais aí, né?
Aos 9 minutos, chute do Garro de longe, defesa para escanteio, né? Um dos raros chegadas do Corinthians no segundo tempo, o Garro chutou e o goleiro do Vasco pompou para escanteio. Aos 9 minutos, escanteio que o Garro bateu, cabeçada do Ranieri para fora, uma cabeçada do Ranieri sozinho, foi bem perigosa, quase o gol do Corinthians, o segundo. Aos 17, primeira alteração do Corinthians, galera. Saiu o Vitinho, entrou o Lingard, o Vitinho muito apagado no jogo. Aos 18, chute do Adson para fora. O Adson entrou no segundo tempo, deu uma esquentada ali no ataque do Vasco. O meu ver entrou bem o Adson no time do Vasco, tá? Adson esse que é cria do terrão, né? Aos 22 minutos, galera, chute do Vasco para fora, mais um. Aos 30, chute do Vasco para fora, mais uma finalização para fora. E aos 30, mais uma substituição no Corinthians, né? Saiu o Garro, entrou o Carrijo, tá? O Garro cansado, correu muito, deu assistência pro gol, né? Inclusive, a maior assistente do Corinthians no ano, se não me engano, a 8ª assistência dele já no ano. Aos 34, chute forte de fora, defesa do Cauê, né? Mais uma finalização perigosa do Vasco. Aos 40, contra-ataque rápido do Bidu e o Roberto chutou por cima. O Bidu deu uma arrancada essas 40 do segundo tempo, assim, colocou o coração na chuteira mesmo ali. Correu, tocou pro Roberto, infelizmente ele acabou chutando de canhota pra cima ali, errou. Aos 42, galera, mais 2 substituições no Corinthians, né? Seriam as 2 últimas, né? Saiu o Bidu, entrou o Angileri, saiu o Bidu, entrou o Matheus Pereira, tá? Aos 48, né, o chute do Matheus Pereira para fora, uma finalização errada do Matheus Pereira, né? Aos 49, o chute do Vasco por cima, mais um, né? E aos 52, cruzamento do Vasco, cabeçada para fora. Acho que a chance mais perigosa do Vasco foi justamente essa no último minuto aí. Acho que foi o Spinelli que cabeceou para fora ali, desequilibrado, né? E com isso foi o último lance do jogo, o Corinthians... o juiz ainda deu mais um minuto ainda, mas o Corinthians segurou a pressão e conseguiu ganhar, né, galera? Vamos para as notas do jogo, lembrando que quando o Corinthians vence, as notas tendem a subir bastante. Ainda mais um jogo desse de superação, com um a menos aí, realmente todo mundo deu uma vida ali, deu uma alma pro Corinthians segurar esse placar aí, né? O Cauê, galera, a meu ver, vai levar 10. O Cauê realmente tá suprindo muito bem a ausência do Hugo Souza, a gente tem um reserva à altura aí, tá? Jogou muito o Cauê, muito seguro. Não é o primeiro jogo que ele joga bem, todos os jogos que ele entrou ele jogou bem. O jogo que ele veio aqui no Corinthians veio aqui no Maracanã, aquele jogo sofrível, o Corinthians apoiou do Fluminense, foi 3-1, o Cauê jogou naquele jogo, mas ele salvou a pátria, se não fosse por ele, a gente ia ser goleado pelo Fluminense, cara. O Cauê nota 10. Ranieri, nota 11. Vou até subir aqui a nota 10, porque o Ranieri ele foi um cracaço, deu uma vida no jogo de hoje, né? Ele não fez o gol, mas ele foi o craque do jogo pra mim, vai levar 11. É a primeira vez que eu dou uma nota acima de 10. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, a minha vez, jogaram muito também, solidez defensiva. Gustavo Henrique chega no ataque pra cabecear. O Gabriel Paulista vai levar um 8, o Gustavo Henrique vai levar um 10. O Bidu, a meu ver, também jogou muito, fez o gol, fez aquele golaço, né? Deu uma vida, correu, marcou. Se entregou muito taticamente, vai levar um 10 também o Matheus Bidu, tá? O Alan, a meu ver, destoou um pouco, errou alguns passes, a gente espera muito mais do Alan, né, galera? Mas também, no segundo tempo, principalmente, ele deu uma vida ali na marcação, né? Junto com o time ali, foi muita garra para segurar o placar. Vai levar um 7, o Alan, tá? O André, galera, para meu ver, vai ser o pior da partida, vai levar um 0. É inadmissível que o cara, em poucas semanas atrás, ele fez aquela merda, né? De ser expulso lá contra o Palmeiras. E agora fez outra merda no primeiro tempo de novo, cara. Assim, absurdo o que o André fez. O Diniz, que é psicólogo, tem que conversar com esse cara aí pra ele recuperar a boa fase aí, porque parece que depois daquelas propostas que ele teve do Milan ali, o André caiu muito, cara. Muito absurdo. O Bidon, ao meu ver, poderia ter jogado mais, né, galera? Não fez tanta diferença ofensivamente. Porém, taticamente correu, marcou, ajudou bastante também. Deu a vida ali no jogo, né? Vai levar um 7. O Garro, ao meu ver, jogou muito, galera. Ele é o homem das assistências, dos cruzamentos, dos escanteios. Eu não entendo alguma vez que o Garro tem chance de bater um escanteio e tocar curto, tocou uma lá pro Vitinho, o Vitinho está tudo errado. Tem que tocar pra Vitinho, cara. Cruza na área que o Gustavo Henrique tá ali pra gerar um lance perigoso, né? Então o Garro vai levar um 9 aqui também, ele jogou muito. O Vitinho, sofrível. O que ele fez foi ajudar na marcação ali só. O que teve de chance ali estou assim, mal. Vai levar um 5 o Vitinho, só pela entrega ali na marcação, tá? E o Roberto, nada de inspiração ofensiva também. No final do jogo teve a chance claríssima ali da arrancada do Bidu, estou torto pra fora. Mas o Roberto é isso aí, né, galera? Tem que ter 10 chances pra fazer uma, né? Mas pela entrega tática, eu vou levar um 5 também, tá? Dos que entraram, galera, saiu o Bidu, entrou o Angileri, mas o Angileri já entrou no final do jogo. Só entrou ali pra ajudar na marcação, né? Ajudar a conter o ataque do Vasco ali. Vai ficar sem nota o Angileri, tá? Saiu o Bidon, entrou o Matheus Pereira. Entrou o Matheus Pereira aí. Como o Corinthians estava sendo sufocado, entrou mais pra ajudar na marcação também. Não teve saída de bola com qualidade, porque o Corinthians quase não tinha contra-ataque. Mas vai levar um 5 aqui, tá? Pela entrega tática. Entrou o Carrijo, entrou até bem o Carrijo, tentou segurar mais bola no ataque ali pela direita, deu chapéu no Piton, desculpa. Então o Carrijo vai levar um 7 aqui, que entrou bem. Entrou o Lingard, ele entrou mesmo com função totalmente tática, cara. O que ele ajudou na defesa ali pela esquerda, ajudou o Bidu, deu carrinho, matou o contra-ataque do Vasco, fez desarme. Vai levar um 7 o Lingard aqui pela entrega e pela função tática que ele teve no jogo de hoje. E de substituição foi isso, né? O Diniz, galera, vai levar um 8 aqui.
tá? A meu ver, assim, claro, o Corinthians ganhou, né? Teve toda a entrega, mais um jogo sem levar gol. Mas eu acho que ele poderia ter entrado sem o Vitinho, né, galera? O Vitinho já provou aí pra todo mundo que infelizmente não tem condição de ser titular do Corinthians. Poderia ter entrado o Caio César, o próprio Lingard, poderia ter entrado o Dieguinho por ali, mas ele colocou o Vitinho, né? Mas como a gente sabe, né, galera? A gente conhece o Vitinho, a gente conhece os jogadores do Corinthians, Pedro Raul, mas o Diniz ele tá conhecendo agora. Então ele tá dando chance pros caras e quem aproveitar, aproveitou, né? Então, galera, esse foi o pós-jogo, graças a Deus ganhamos. Eu tinha apostado um 3-1, né? Pensei que o jogo fosse mais aberto, mas acabou que foi um jogo assim, que as defesas sobressaíram, né? Mas graças a Deus o Bidu fez esse golaço aí e conseguimos finalmente sair dessa zona de rebaixamento, né, galera? Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo de hoje, tá? Ai, graças a Deus, uma vitória. Agora vamos para mais um jogo dentro de casa, agora pela Libertadores contra o Peñarol, pra gente encaminhar a classificação na Libertadores, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, tá? Fortalecer o seu trabalho. Grande abraço a todos e vai, Corinthians!